Jesus conta essa parábola. E qual é a lição que o Senhor tem para nós com a parábola do semeador? Lembrando que nós estamos no culto de ensinamento da palavra de Deus. Eu estava aqui falando aos irmãos da igreja, agora há pouco, você que está pela internet, que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele quer acabar com os cultos de oração, os cultos de ensinamento da palavra de Deus e também as escolas bíblicas dominical. Então são cultos que o adversário está atacando com forças, para que as pessoas se afastem da oração. Se afastando da oração, o crente enfraquece e perde as forças. Se afastando do culto de ensinamento, ele fica cego, ele não tem o discernimento, é levado por qualquer doutrina. Então a ideia do adversário é essa, é afastar-nos da oração e culto de ensinamento da palavra de Deus. Quando se fala hoje em culto de oração, misericórdia, é um Deus nos acuda. Quando se fala em culto de ensinamento, meu Deus, ir lá ficar sentado na banca da igreja, mas são esses cultos que nos fortalecem para que possamos continuar nessa caminhada rumo à terra prometida. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, esse culto de ensinamento, ele é um alimento para nossas vidas espirituais. É um alimento para nossa alma. E para que a fraqueza espiritual não venha dominar a gente. Pregador, quais são os sintomas que eu estou fraco espiritualmente? Quais são os sintomas? Falta e o desejo de orar. Você está correndo perigo. Falta o desejo de ir à igreja. Você está correndo perigo. Falta o desejo de ler a Bíblia. Você está correndo perigo. São sintomas que você está à beira de um fracasso, né? Pregador, mas eu não tenho forças. Pois é, então você começa a vir no culto de oração, começa a vir nos cultos de ensinamento, e Deus vai te dando força em nome de Jesus. Posso ouvir amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, Mateus capítulo 13, e tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vamos falar aqui um pouco hoje, com a ajuda de Deus, sobre o semeador. A semente, nós sabemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente, e o semeador somos nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos uma ordenância de Deus. Toda pessoa, irmãos, que entrega a vida para Jesus, não é para ficar sentado no banco da igreja. Não é para esquentar banco. Hoje é culto de ensino, amém, irmãos? Não é para esquentar banco de igreja. Quem esquenta banco de igreja é prego. Nós não somos um prego. O que nós somos, pregador? Nós somos semeadores. Qual é a finalidade de Jesus salvar-nos, tirarmos das trevas para a luz, para ficarmos sentados na banca da igreja? Qual é a finalidade de o Senhor Jesus nos resgatar do charco de lodo, nos resgatar desse mundo tenebroso, apenas para carregar a Bíblia debaixo do braço? Não faz sentido. Qual é a finalidade de Jesus? Tirar você dos vícios, da bebida, das drogas, tirar você lá de dentro da Babilônia,
trazer você para a casa de Deus para ficar sentado no banco da igreja. Qual é a finalidade de Jesus? Nos trazer do mundo para a sua maravilhosa luz, apenas para ser ou ter um nome de crente. Não havia necessidade para isso. O Senhor Jesus nos chamou para sermos um semeador. Nós somos os semeadores da última hora. A igreja do Senhor Jesus, nós como igreja, precisamos entender isso. Eu sou um semeador. Deus me chamou para pregar a palavra, falar as boas novas. Deus me escolheu. O semeador precisa entender: eu fui escolhido por Deus. Você que está sentado no banco aí, você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu, Deus te separou. Olha que privilégio, irmãos. João capítulo 15 chega a dizer: não fosse vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E para que o Senhor nos escolheu? Para ser um semeador. E nessa última hora da igreja, mais do que nunca, o Senhor conta com os semeadores. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele. Nós precisamos fazer algo mais para Ele. A igreja do Senhor, nessa última hora, mais do que nunca, necessita de uma renovação espiritual. A igreja, nessa última hora, mais do que nunca nós precisamos de um despertamento urgente. Porque as almas estão clamando, as almas estão morrendo. As almas estão como um peixe fora do aquário, precisando de oxigênio. E o verdadeiro oxigênio é a palavra de Deus, é a semente que é a palavra de Deus. Então, irmãos, nessa última hora da igreja, nós como igreja, corpo de Cristo, precisamos fazer alguma coisa a mais. Nós estamos como igreja acomodados. Nós estamos, meus irmãos, como igreja, esperando o outro fazer. Não, eu preciso fazer a minha parte. Deus está falando conosco, irmãos. É um alerta para a igreja do Senhor. Eu preciso fazer o quê, irmãos? A minha parte. Diz que havia uma floresta que pegou fogo na floresta. E disse que um passarinho pegava um pouquinho de água no bico assim e colocava lá um pinguinho de água na floresta. Uma floresta enorme. E está lá o passarinho colocando um pinguinho de água. E disse que encontrou com o outro disse: mas você acha que você vai apagar esse imenso fogo nessa floresta com esse pingo d'água? E o passarinho disse: eu não vou conseguir apagar com esse pouquinho de água, mas a minha parte eu estou fazendo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Hoje só se fala no Bolsonaro, no Lula, no Trump. Só se fala nessa turma. E qual é o papel nosso como igreja? Semear a palavra. Nós percebemos, irmãos, que o Brasil, o mundo, estão caminhando como um carro sem freio. A credibilidade, irmão, caiu por terra dessa turma. Em todos os segmentos, a credibilidade está caindo dia após dia. Mas a igreja continua semeando. A igreja continua semeando a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nessa semeadura, eu preciso entender algumas coisas. Nós vamos falar sobre 4 tipos de terra. Quantos tipos, irmãos? 4 tipos de terra que fala aqui em Mateus 13. 4 tipos de terra ou solo que a semente caiu e que nos traz alguns ensinos para a nossa caminhada cristã.
Versículo 4, meus irmãos, a Bíblia fala, os irmãos da mídia, se possível, o versículo 4 diz que ele começou a semear e a semente caiu ao pé do caminho. Aqui está a semente que ela caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram-na. Então, a primeira semente, irmão, o primeiro tipo de terra é que essa semente caiu ao pé do caminho, ou seja, à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. O semeador, ele indo a semear, a semente caiu na beira, no pé do caminho. São pessoas que ouvem, mas não creem na palavra do Senhor. Têm um coração duro, não são receptivos à palavra de Deus. Eles ouvem a palavra, mas não creem. São pessoas, meus irmãos, que não confessam que Jesus Cristo é o seu Senhor. A dureza de coração impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. Porque uma vez a palavra, irmão, entrando no coração, ela germinando, essa semente germinando, há uma transformação. Eu costumo dizer, irmão, isso aqui é para mim também, para nós, quando a palavra de Deus, ela cai, ou seja, a semente cai à beira do caminho, eu passo até a ouvir a palavra, mas o meu coração ainda não foi transformado, é um coração endurecido. E aqui está o perigo, porque quando eu começo a rejeitar a palavra, endurecer a palavra, eu estou me candidatando à perdição eterna. Mas se Jesus voltar hoje, eu creio que eu e você nós vamos subir e entrar pelos portões celestiais. Amém, meus irmãos? Então a semente caiu aonde, irmão? Na beira, no caminho, né? Ao pé do caminho. E a Bíblia diz, meus irmãos, que vieram quem? As aves e comeram essa semente. O que representa isso aqui, as aves comer essa semente? Simboliza o inimigo, irmãos. O adversário. Por exemplo, o adversário, ele faz de tudo para que as pessoas não venham ao culto de ensinamento da palavra. Porque a palavra já diz, culto de ensino. O nome já diz, culto de ensino. Vai nos ensinar o caminho. Vai nos ensinar, meus irmãos, a entender o propósito de Deus. O culto de ensino, através da palavra, meus irmãos, vai nos ensinar a lidar com as adversidades da vida. O culto de ensino vai nos ensinar que as lutas, meus irmãos, nos preparam para grandes vitórias. Tem bênção para nós, irmão, tem bênção para a igreja. Levanta a mão se você tem braço, tem bênção para você. Essa luta não é para você parar, essa luta é para você prosseguir, porque lá na frente tem um troféu de vitória te esperando e você vai levantar o troféu da vitória. As adversidades, meus irmãos, elas moldam a gente, irmãos, para que possamos seguir o caminho. Mas aí, meus irmãos, essa semente que é a palavra, vem as aves, vem o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, para roubar aquilo que a pessoa ouviu, para que essas pessoas não sejam salvas. Então são sementes que caiu ao pé do caminho. Temos visto isso hoje, nos dias de hoje. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem o compromisso com o abençoador. As pessoas querem oração, mas não querem vir à casa do Senhor. As pessoas até ouvem a palavra, mas não querem nada com Deus. São palavras, são sementes que caem ao pé do caminho.
E Jesus continua falando aqui. E o segundo tipo de solo ou terra, versículo 5. E outra, versículo 5, e outra caiu entre o que, irmãos? Os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. E vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Você pode dizer amém aí? Pedregais, os rochedos em meio às pedras. Quem são essas pessoas? São pessoas que ouvem a palavra, são os simpatizantes da palavra, até recebem a mensagem de Cristo, mas são pessoas que não têm raízes profundas. É aquela pessoa, irmãos, emotivas. Ela se emociona na igreja, não é? São ouvintes esquecidos, não é? São pessoas, meus irmãos, superficiais, são pessoas momentâneas, não têm firmeza, estão até mesmo, meus irmãos, ouvindo a palavra, mas não tem firmeza na caminhada, não tem convicção daquilo que quer, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora vai, outra hora não vai. São sementes que caem, meus irmãos, entre os pedregais. Não tem raízes. São pessoas que até participam de cultos, congressos, né? São pessoas que participam do culto azul. Hoje tem isso também agora, né? Culto rosa, né? São pessoas que participam desses cultos. Culto rosa, o que mais, irmão? Culto laranja, culto lilás, né? São cultos que está tendo agora, né? Os cultos que mais, irmão Luiz? Que cor agora? Os cultos, enfim. Mas são pessoas que não têm raízes profundas, né? Irmãos, um culto rosa, culto azul, culto laranja, irmão, não vai fortalecer o crente, não, irmão. O que vai fortalecer, irmão, é a palavra, é a semente, irmão, é a palavra entrando no coração. Posso ouvir amém, irmãos? Então são pessoas que participam desses cultos, irmãos, não é? São pessoas que vão para os trabalhos, para as igrejas, não é? Onde tem jantas, almoço. Vai ter almoço na igreja? Vai, então eu vou lá participar do almoço. Vai ter janta? Vai, então eu vou lá na janta. Então são pessoas que estão ali ouvindo a palavra, mas a semente está lá nos pedregais, né? Vai ter um movimento aí, vai ter um evento aí, vai ter aí um lanche. Então eu estou lá, eu escuto a palavra, eu estou lá. É errado isso? Não, mas a questão, irmão, é a firmeza. Posso ouvir amém, meus irmãos? Por quê? Porque quando ela está entre os pedregais, a semente entre os pedregais, versículo 6, vindo o sol, queimou-se, e o que, irmão? E secou, porque não tinha raiz. O sol representa aqui o que? O calor, as aflições, os problemas, as adversidades, os contratempos da vida. O não de Deus. Sim, Deus também fala não para nós. Mas o não de Deus, irmãos, é o melhor para nós. Nós estamos vivendo uma época, irmão, de o povo querer ouvir só a palavra de bênção, receba a bênção, mas há momento que Deus fala assim: eu não vou te abençoar agora, eu não vou te dar o que você pede. E Deus está chateado com a gente? Não, é porque muita gente, irmão, recebe o que pede e desaparece do caminho, desaparece da igreja. Tem pessoas que não estão preparadas para receber tal bênção. Amém, meus irmãos? Então Deus primeiro tem que preparar a gente. Por exemplo, lá no deserto, o povo passou 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. O que Deus estava fazendo? Preparando o povo. Amém, meus irmãos?
preparando o povo para entrar na terra prometida. Então Deus, ele prepara a gente primeiro. Quem pode dizer amém por isso? Então, irmãos, vindo o sol, queimou, secou-se, porque não tinha raiz. É aquele crente que vai secando espiritualmente também. Ele até ouve a palavra, está ali entre os pedregais, ele dá glória a Deus, não é? Ele dá aleluia na igreja. De vez em quando ele dá uns pulinhos também na igreja, uns pulinhos. Mas quando vem as lutas, aí seca. Secando, queima, porque não tem raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus gera em nós raízes profundas. Vou repetir isso aqui. A palavra de Deus gera em nós raízes profundas. Quando vier os ventos, a luta, a prova, o crente continua adorando o Senhor. O profeta Abacuque escreve dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Espere mais um pouquinho, a tua bênção está a caminho. Espere mais um pouquinho, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Eu quero profetizar aqui no nome de Jesus Cristo, aquilo que você está pedindo, o que está no teu coração, nesta noite Deus está dizendo: eu estou confirmando, mas espere só mais um pouquinho. Continue cantando, continue pregando a minha palavra, continue sendo adorador, porque eu estou no controle de tudo, diz o Senhor. Ele está no controle, Ele está no controle, minha irmã, meu irmão, Ele está no controle. Sejamos fiéis a Ele. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o rumo, o melhor de Deus, irmão Marcos. Aleluia! O melhor de Deus é para nós, igreja. O melhor de Deus é para os adoradores, os fiéis da terra. Não é em vão, irmão, nossa caminhada com Deus. Não é em vão você estar aqui hoje na casa do Senhor, não. A recompensa da parte de Deus. Recebe essa palavra. Você vai dar o testemunho, você vai dar o testemunho, você vai dar o testemunho, você vai dar o testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa semente, ela caiu entre os pedregais. Não havia raízes profundas. E nós vamos observar, meus irmãos, que outra semente, versículo 7, é a terceira semente, ela caiu entre espinhos. O que é isso aqui? E os espinhos cresceram, mas sufocou. Veja a dificuldade do semeador. Veja a dificuldade do semeador. Caiu entre espinhos, são pessoas que ouviram a palavra, mas com o passar dos dias vão se esquecendo. Vai sufocando. As preocupações deste mundo, os prazeres da vida, não é? Os próprios interesses fazem com que essa semente ela venha sufocar. Ela fica sufocada. Com o passar do tempo vai sufocando. Os espinhos, meus irmãos, são negócios da vida que nos embaraçam. Vai sufocando o crente. Vai sufocando aquela pessoa. As coisas da vida começam a sufocar. As coisas da vida é prioridade para ele e para ela. Vai sufocando. Não, hoje tem o culto, mas eu tenho um compromisso, eu não posso ir no culto. Vai sufocando você.
Você que está aí do outro lado pela internet, se você colocar as coisas terrenas como prioridade na sua vida, isso vai sufocar você espiritualmente. Ah, pastor, mas tem culto hoje, mas eu tenho um compromisso. Então, se você puder adiar o compromisso, se puder adiar, adie. Porque aquele compromisso vai dar certo quando você primeiro prioriza as coisas de Deus. Quando eu priorizo, porque tudo começa na presença de Deus. Aquele compromisso que eu tenho passa por aqui para dar certo, passa pela palavra, passa por estar na casa do Senhor. Pastor, eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho que estudar para a prova amanhã. Mas para Deus abrir a sua mente, primeiro, venha à casa dele, estude depois do culto e você passa na prova. Só que hoje o pessoal está fazendo ao contrário. A prioridade nossa é estar na presença do Senhor. Estar nos cultos da igreja. Estar participando dos cultos. Estar sempre reunidos. Para que as coisas da vida não venham nos sufocar. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, os espinhos cresceram e sufocaram-na. Ouviu a palavra, se alegrou, chorou bastante, pulou, saltou, mas com 3, 4 dias, está do mesmo jeito. Está da mesma forma. Deus fala, usa os profetas, fala no profundo, no particular, mas a pessoa continua do mesmo jeito. Vem festa, vai culto, vem culto, vai culto, vem culto, e a pessoa não muda. Ela está o quê, irmão? Sufocada. A palavra ficou entre os espinhos. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Ficou entre os espinhos. E a outra semente, meus irmãos, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem pode dizer amém? Essa aqui caiu em boa terra. Nós só estamos aqui porque caiu em boa terra. A semente caiu em boa terra. Ela começa agora a ser uma terra, um solo fértil. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem com fé, com um coração honesto, reto e dão frutos. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então essa semente que caiu em terra boa, você passa agora a dar frutos. Pastor, como é que eu sei que essa semente, que a palavra caiu mesmo dentro do meu interior? É quando você começa a dar frutos. A palavra, quando ela cai, começa a germinar realmente dentro de nós, você começa a dar fruto. Você começa, e eu começo a produzir. Eu começo a querer fazer algo mais para Deus. Eu tenho o desejo de fazer a obra do Senhor. Eu tenho o desejo de estar na casa do Senhor. Eu tenho o desejo de fazer algo, alguma coisa. É o desejo, é a semente que caiu em terra boa. Será que nós, irmão, como igreja, temos esse desejo, irmão? Estamos tendo esse desejo ainda? Será, irmão, que nós estamos ainda tendo desejo de fazer a obra do Senhor? Foi lido aqui, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriando. Iniquidade, iníquo, falamos aqui. Pessoas que vivem na prática do pecado. Pessoas que não têm mais a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Pessoas que não ouvem mais, tanto faz errar, tanto faz acertar, não tem problema. Vai errando, mas vai chegar uma hora que Deus vai prestar contas. Vai errando, sabe que está no erro, mas não quer se consertar. Posso ouvir amém, meus irmãos?
Mas a palavra de Deus, ela nos conserta. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa caiu em boa terra e deu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Deu fruto. João capítulo 15. Vamos ler lá, meus irmãos? João capítulo 15. Veja o que diz aí a palavra do Senhor Jesus. Estamos falando da parábola do semeador. Glória a Deus. Esta semente, quando cai, meus irmãos, que a palavra é capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis o que, irmãos? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa semente, irmãos, que cai em terra boa, que é a palavra de Deus, ela limpa-nos. Ela limpa, meus irmãos, a nossa mente. Ela limpa, meus irmãos, os nossos ouvidos. Passamos agora a ter ouvidos espirituais, como diz o versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E só vai conseguir ouvir, meus irmãos, esta palavra, quem a palavra, a semente, fez uma limpeza. Amém, irmãos? Ele limpa a nossa mente. Ele limpa, meus irmãos, os nossos ouvidos, audição. Ele limpa, meus irmãos, os nossos lábios. Vós já estáis limpos. Essa limpeza, a palavra de Deus. Pastor, tem alguma coisa ainda que eu tenho lá do Egito, lá do mundo. Então precisa ainda uma limpeza completa. Quando você vai lavar o carro, o moço pergunta, você quer uma lavagem completa? Não é isso? Os irmãos que têm carro aí sabem disso. Você quer uma lavagem simples ou uma lavagem completa? O que é uma lavagem simples? Só por fora. Você passa lá o carro e joga água por fora. Você vê o carro assim, está bonitinho por fora, mas por dentro está todo sujo. Não foi uma lavagem completa. Que Deus, meus irmãos, possa ter nos lavado uma lavagem completa. Que eu e você possamos ter passado pela a lavagem completa. Tem gente, irmão, que você vê ele bonitinho na igreja. Isso aqui eu estou falando no modo geral, tá? Bonitinho na igreja. Mas se você pisar no pé dele, irmão, a casa cai para você. Tem crente, irmão, que fala bonito na igreja, canta bonito, mas se você pisar no pé dele, irmão, ele parte para cima de você. Aqui no Ileme não tem esses crentes, não. É que a lavagem não foi completa. Aleluia. Tem gente, irmão, que está dentro das igrejas. Não pode ser contrariado. Ele não pode ser contrariado. Se você contrariar ele, você vai arrumar problema. Não quer ser contrariado. É do meu jeito e acabou. É porque falta a lavagem completa. Se você contrariar, irmão, o pastor, coitado do pastor, ele até apanha. É que foi feita uma lavagem simples. Diz um amém, irmãos. Está apertando um pouquinho, irmão? Está apertando? Não, é a palavra, irmãos. A igreja, irmão, ou melhor, a semente que é a boa, que caiu na boa terra, não é uma lavagem simples, é uma lavagem completa. Vós já estáis limpos. Irmão, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude esse pequeno pregador. Pastor, mas que lavagem é essa? A palavra lava a gente, irmãos. A palavra lava os nossos olhos. Tem gente, irmão, que não foi liberto dos olhos ainda não, irmão. Foi não. Os olhos dele ainda falta passar o colírio do céu. Amém, irmãos? Falta ainda ser lubrificado. Não é? Às vezes a vista está um pouco embaçada, não é isso? A vista embaçada, aí você vai lá no médico lá, e o médico fala, ó, você está com a vista embaçada, eu vou te passar um colírio. Um colírio.
E Jesus tem um colírio também do céu, amém, irmãos? Deus está falando, irmão, conosco? Colírio. A vista embaçada, não é? Então, meus irmãos, essa semente caiu em boa terra e deu fruto. Agora, essa semente que caiu em boa terra e que deu fruto, eu preciso sempre estar aguando essa terra, jogando uma água nessa terra, para que ela possa produzir mais. Senão ela passa, o que, irmão? A secar. Ela passa, meus irmãos, a ser uma árvore infrutífera, que não dá fruto. E nós estamos aqui hoje, irmão, regando essa terra. Diga amém por isso, irmãos. Nós estamos aqui regando essa terra. Louvado seja o nome do Senhor, através da palavra de Deus. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, são 4 tipos de terra. A pergunta que Deus faz para nós, como igreja, e você que está aí pela internet: que tipo de terra você é? Ixi, acabou, aleluia, da igreja de Vanessa. A pergunta que Deus faz para mim, para você, para nós: que tipo de terra eu sou? A igreja brasileira, a igreja no mundo, que tipo de terra nós somos? Será que nós somos a terra boa? Será que nós somos, meus irmãos, aquela terra que a semente cai em pedregais? Será que nós somos, meus irmãos, aquela terra que cai entre espinhos? Ou terra boa? Nós sabemos que terra nós somos. Nós sabemos que terra nós somos. Mas que nós possamos, como igreja, ser a terra boa. Deus falou conosco, irmãos. Nós vamos sair por esse portão perguntando para nós mesmos: Senhor, que tipo de terra eu sou? Aleluias. Senhor, e agora fiquei na dúvida: que tipo de terra eu sou? Mas que nós possamos sair daqui entendendo: eu quero ser a boa terra. Nunca se esqueça disso, nunca esquecemos disso. Eu preciso ser uma boa terra. Para que eu possa semear, eu preciso ser uma boa terra. Como é triste, irmão, você ouvir pessoas: ser crente igual aquela irmã, igual aquele irmão, é melhor ficar na Babilônia. Como é triste, irmãos. Como é triste você ouvir, irmãos, relatos. Isso não é aqui não, é no geral. Para ser crente igual aquela irmãzinha ali, é melhor ficar lá na Babilônia mesmo. Para ser crente igual aquele irmão ali, é melhor ficar no lugar que eu estou mesmo. Mas que as pessoas vejam em nós uma terra boa. Pessoas que querem ficar perto da gente, ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo assim, nós vamos, através da nossa vida, meus irmãos, glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou em nosso coração sobre a parábola do semeador. Pastor, o que Deus falou conosco hoje? Que tipo de terra eu sou? Quando você for para trabalhar amanhã, for para o comércio, for para casa, estiver deitado para dormir, você pergunta para você mesmo: que tipo de terra eu sou? Quando você estiver lá sozinho, orando na madrugada, diga: Jesus, que tipo de terra eu sou? Me ajude. Me ajude para ser uma terra boa. Quero também deixar aqui os nossos agradecimentos aos irmãos internautas que acompanharam esse trabalho esse culto de ensino aqui
direto aqui do bairro do Caju. Os irmãos podem acompanhar essa mensagem, está lá no YouTube, está lá no WhatsApp, está lá no Instagram, está lá no TikTok, as ferramentas que estamos usando para semear a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos e nós vamos encerrando por aqui, em nome de Jesus. Posso ouvir amém, meus irmãos?